Eu fui no cinema assistir Toy Story 5, sim, o quinto filme do Toy Story. Claro, esse filme é bom? Não é? É uma porcaria. Vamos falar disso nesse vídeo. Como vocês sabem e podem ver nesse cenário, eu sou muito fã de Toy Story desde sempre, meio que eu cresci assistindo Toy Story. Aí como vocês podem ver aqui no cenário, tem um baldinho de soldadinhos de Toy Story. Sim, é aqueles verdinhos do primeiro filme, tá ligado? Tem um Woody que um fã me deu. Tem os ETzinhos que eu amo. Ainda tem um Buzz Lightyear que a Manu me deu. Ele fala, é que tá sem pilha mesmo. Toy Story 5 meio que já nasce em meio de uma polêmica, né? Quando foi anunciado Toy Story 4, meio que deu uma pegada assim nos fãs e todo mundo ficou meio receoso, né? Porque a gente teve o primeiro filme, o segundo filme, o terceiro filme, todos os 3 filmes de Toy Story, eles são muito bons. E eles fecham um ciclo muito bem, tipo, a história é redondinha em 3 filmes. E daí, quando anunciam um quarto filme de Toy Story, a galera pensa, precisa? Não tava um finalzinho legal? Precisa! E daí temos Toy Story 4, né? Que tem uma crítica aqui no canal, depois vai lá ver. E tem seus pontos negativos, pontos positivos. O Garfinho é um ponto muito positivo, tá? Ele é muito engraçado. E agora, depois de mais alguns anos, Toy Story 5. E diferente daquela sensação de Toy Story 4, que era meio que, nossa, mas terminou tão bem o 3, não precisava de um 4. A sensação agora de um Toy Story 5 é uma coisa um pouco mais leve. É tipo, indo no cinema e, cara, mais um filme. Tá, vamos lá, eu quero rever os meus amigos da infância. Então o Woody, o Buzz, todos os personagens de Toy Story são amigos da infância que a gente vai no cinema e vai revê-los mais uma vez e mais uma aventura. E aí fica, tá, se esse filme for bom, ok, vai valer a pena. Agora, se for ruim, aí tudo vai por água abaixo. Mas Toy Story 5 é incrivelmente bom. Primeiro pela história desse filme, né? Pelo DNA desse filme. Ele é bem mais necessário do que o quarto filme. Se esse quinto filme fosse o quarto, as pessoas iam gostar muito de ter um quarto filme. Porque esse aqui tem um propósito, tem um significado, tem uma razão pra ele existir. O tema central desse filme é tecnologia e telas. Que crianças não estão mais brincando com brinquedos e elas ficam só no celular e tablet vendo joguinhos digitais e não brincam mais com brinquedos físicos na vida real. E cara, esse é um tema muito atual. A gente vê isso acontecer cada vez mais, que as crianças ficam em telas e cada vez mais cedo param de brincar com brinquedos. Então a razão desse filme existir, ela é muito mais legal e importante. E o jeito que eles tratam isso no filme também é um jeito muito legal. No começo, a tecnologia é super vilã, tipo, nossa, o tablet é do mal, a tecnologia é do mal, a Maísa é do mal. No caso, é a Maísa que dubla o tablet lá, né, a Lilypad. Só que com o desenvolvimento do filme, meio que, ok, tá, a tecnologia não é tão do mal assim, a gente consegue equilibrar as duas coisas, elas conseguem viver em harmonia. Faz sentido para uma criança ter acesso à tecnologia, mas também aos seus brinquedos e de alguma forma encontrar um equilíbrio nisso tudo. Então, a história do filme e a ideia central e como foi trabalhado é muito legal. E dessa vez, a personagem que mais recebe destaque nesse filme é a Jessie. A Jessie sempre foi uma personagem muito importante pro universo de Toy Story, né? Ela sempre aparece, quando ela aparece, ela rouba a cena. É uma personagem muito legal que tem um passado muito traumático, né? Que ela foi abandonada pela primeira dona, aí tem toda aquela história que ela vai virar o brinquedo do Andy, só que ela tem medo, aí ela vai pra Bonnie, agora a Bonnie quer mexer no tablet, não quer brincar mais com ela. Então meio que a Jessie vai revivendo todos os traumas que tem dentro dela. E cara, eles trabalharam muito bem essa história nesse filme. Tinha que ser ela. Ela precisava ser a protagonista desse filme. Por tudo o que aconteceu com ela e o que acontece nesse filme. Então, ela foi a personagem escolhida corretamente. Temos também a volta do Woody, né? O Woody que tinha escolhido a vida sem ser um brinquedo, né? A vida livre, sem ter um dono. E ele volta pra esse filme. E aí tem muitas piadinhas, né? Ah, agora o Woody tá careca. O Woody tem uma pancinha. E agora tem um poncho também. A volta do Woody, muitas pessoas falaram, ah, fizeram 4 lá pra fazer a separação do Woody no Buzz e agora
meio que o Woody volta. E, cara, foi legal a volta do Woody, assim, sabe? Eu gostei, eu não achei ruim, não. Agora, uma coisa que me irritou levemente é esse cara aqui, ó. Cara, o Buzz, no Toy Story 5, ele tá um banana. Ele tá muito banana. Tipo, nos outros filmes, ele meio que sempre foi um líder. Ele tomava a frente junto com o Woody, ele bolava os planos e tudo mais. E nesse aqui, ele tá um banana. Tipo, claro que isso é pra reforçar que a Jessie tá sendo a líder, tá tomando conta de todo mundo e tudo mais, ela é a responsável. Só que não precisava deixar o Buzz tão banana assim, sério. Nesse filme, ele é um banana. Ele não era assim nos outros filmes, eu não sei o que aconteceu, não. Mas tem uma parada que ele tá todo apaixonadinho pela Jessie, né? Então, talvez esse apaixonadinho deixou ele meio banana, mas não precisava ficar tanto banana assim. E um dos grandes desafios de Toy Story é meio que colocar todos os personagens, né? Porque esse aqui já é o 5º filme. E cada filme de Toy Story foram surgindo novos personagens. E esses personagens, eles são muito legais. Então, no primeiro filme tinha alguns personagens, no segundo já apareceu a Jessie, o Bala no Alvo. Aí no terceiro já apareceu mais personagens. No quarto já apareceu o Garfinho e os personagens da Bonnie, que ela já tinha. Então, em Toy Story 5, cara, tem muitos personagens pra eles trabalharem nesse filme. E eu acho que eles conseguiram fazer isso bem, sabe? Dentro do possível. É porque é muito personagem. Então, eu queria mais tempo de tela do Senhor Cabeça de Batata? Queria. Sei lá, ele tem umas 3 falas nesse filme. O Rex também. Cara, esses daqui, um dos personagens que eu mais gosto, dos ETzinhos, inúteis. Serve pra nada isso aqui. Todos os outros filmes, eles apareceram e eram muito legais. Em Toy Story 5, meio que eles aparecem meio que com todos os brinquedos, sabe? Só pra falar, ó, eles estão ali. Mas isso aqui não faz nada. Mas eu também entendo o desafio, cara. É muito personagem pra contar uma história. Principalmente porque essa história não acontece dentro da casa da Bonnie. 95% desse filme é fora da casa da Bonnie. E que só vai a Jessie, o Woody, o Buzz e os novos personagens que tem nesse filme. Então meio que todos os brinquedos que era do Woody, os brinquedos da Bonnie, eles ficam meio que na casa. E quando tem aventura fora de casa, eles não vão. Então faz sentido eles não aparecerem tanto. Mas eu gostaria de ter um pouquinho mais de personagens que a gente gosta roubando a cena. Uma das coisas no trailer de Toy Story 5 que ninguém entendeu, tava aparecendo um monte de Buzz Lightyears, eles estavam saindo do lago, um monte assim. Aí eles andavam que nem uma tropa e tudo mais. E tem isso no começo do filme, e realmente a gente fica muito bugado, tipo, cara, como que essa história de um monte de Buzz Lightyear aleatórios que caíram da China, que tava vindo, sei lá, vai se conectar com a história da Jessie, a história principal desse filme? Tipo, tem muitas cenas do grupo de Buzz Lightyear fazendo várias coisas aleatórias. E você fica toda hora, tá? Eu acho que isso vai se conectar em algum momento. Mas como? Eu acho que não faz nem sentido. E faz, tá? Uma das coisas mais legais em Toy Story 5 é ter um monte de Buzz Lightyears, porque eles são muito engraçados. Tirando o Buzz original, que ele tá um banana. Personagens novos. Temos a Lily Pad, né, que ela é meio que a antagonista desse filme, que tá ali meio que tirando os brinquedos da Bonnie, e ela quer meio que ser toda a atenção da Bonnie. Só que além desse personagem específico, a gente conhece 3 outros personagens que são meio eletrônicos, não tão eletrônicos quanto um iPad, mas eles são brinquedos a pilha. Então eles são eletrônicos, tem uma tecnologia ali e tudo mais, e eles são muito legais. Eles são muito engraçados. Então esses 3 personagens novos são muito legais. Não vou dar tanto aprofundamento aqui pra não dar spoiler e acabar com a experiência de vocês, mas os 3 personagens novos que se conectam com o cabo USB, eles são muito legais. O humor, Dearo, esse filme tá tão engraçado como os outros filmes de Toy Story? Sim, ele é um filme engraçado, ele é um filme divertido, cara. Você entra no cinema, pega a sua pipoquinha, vai assistindo, é um filme divertido. Então você vai ter esse tempo da sua vida de uma forma muito divertida, tá? É um filme divertido, legal, que você vai dar risada, tem aventura e tem uma pegada emocionante também por todo esse background e história da Jessie, que ela tá se sentindo mais uma vez abandonada e tudo mais. Uma das coisas que a gente tem que elogiar nesse filme, sabe, toda a introdução de Toy Story sempre tem uma brincadeira que já entra no meio que na perspectiva dos personagens e da
brincadeira mesmo. No primeiro é meio que o Andy brincando, né? Não tem tanto isso. Mas a partir do 2, a gente já tem o Buzz meio que correndo do Zurg lá e tudo mais. No 3, a gente tem o Andy também brincando e tem toda aquela cena super legal. Os personagens realmente estão vivos ali interpretando e na verdade é uma brincadeira do Andy, né? Ou da Bonnie e tudo mais. Esse filme, ele também começa com uma cena dessa e eu acho que esse filme tem mais cenas dessa. E uma coisa muito legal que dá pra ver é que quando acontecem essas cenas, ela está animada de uma forma diferente, que é uma forma muito bonita. É uma forma meio que desenhado, mais artístico, parece uma coisa meio que com giz de cera, tá ligado? E fica muito legal, fica muito bonito, é muito legal o contraste da animação normal, que inclusive está linda. A gente tem um cavalo nesse filme e não é o bala no alvo, é um cavalo de verdade. Tá lindo, toda a animação tá linda. E o Shrek 5, é assim que se faz, você pega os personagens, deixa eles bonitos, mas não desconfigura a cara deles. É exatamente assim que faz. E toda vez que entra nessa brincadeira dos personagens, criando uma história ali, cara, é tão bonito o jeito que eles fazem. Eles não fizeram assim nunca antes. Essa aqui é a primeira vez. E tá muito bonito. E cara, eu acho que é isso, sabe? Tipo, Toy Story 5 é melhor que o Toy Story 1 ou 2 ou 3? Eu acho que não, mas é um filme extremamente divertido, é um filme legal. É uma experiência de você ver os seus amigos antigos mais uma vez, em mais uma aventura que é engraçada, uma aventura que é legal, uma aventura que tem seus momentos tensos e uma aventura que é emocionante também. Então tem pessoas que vão se emocionar muito com Toy Story 5, que ele vai pra esse lado um pouco mais emocionante. Então, Dearo, o que você achou desse filme? Cara, assista, vale muito a pena, é divertido, mais legal que o 4. Não tão legal quanto o 3, o 2 e 1, mas vale a pena, tá? É Toy Story, sempre vai valer a pena, é divertido, é uma das melhores franquias da Pixar e de todos os tempos da animação. Vai assistir Toy Story 5 e me conta aqui embaixo o que você achou desse filme, caso você já assistiu, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço e tchau!